Então hoje a gente vai discutir um conceito fundamental do metabolismo, do modo de funcionamento do organismo vivo, que é o conceito de acoplamento de reações. A gente vai ver qual é a situação onde a gente deve aplicar essa ideia de acoplamento de reação. Em que aspecto essa aplicação ela se restringe, ok? E eu gostaria de começar dando um exemplo da produção de uma certa substância no organismo vivo, que isso vai dar a oportunidade da gente chegar até a ideia, daqui a alguns minutos, do acoplamento. Eu já devo ter mostrado para vocês, em alguns dos exemplos anteriores, que existe uma reação irreversível do ponto de vista bioquímico, que é essa aqui. Glucose mais fosfato inorgânico, dando glucose 6-fosfato, ou seja, uma molécula de glucose com grupamento fosfato ligado covalentemente no carbono 6, mais água. Essa proposta de transformação ela é irreversível do ponto de vista bioquímico, ou seja, ela sempre tem o mesmo sinal de ΔG. Nesse caso, o ΔG dessa reação é sempre positivo. Isso aqui é uma proposta de transformação endergônica, irreversível do ponto de vista bioquímico, de maneira que na célula essa reação é sempre impossível, proibida, endergônica, não espontânea. Não é possível para a célula, em qualquer situação metabólica, pegar glucose, reagir com PI, de maneira que isso aqui tenda a diminuir de concentração e a concentração de glucose 6-fosfato tenda a aumentar. Isso é impossível. O fluxo de material, ele não se dá da esquerda para a direita. Essa é uma proposta de transformação endergônica e ela é sempre endergônica, ela é irreversível do ponto de vista bioquímico. Certo? Só relembrando, um pequeno parêntese, dizer que essa proposta é irreversível do ponto de vista bioquímico é a mesma coisa que falar que essa proposta também é irreversível do ponto de vista bioquímico. Essa proposta de transformação, que é aquela escrita ao contrário, tem sempre o ΔG negativo. Essa proposta sempre é espontânea, sempre é exergônica, sempre é permitida. O fluxo de material na célula é sempre tendendo a diminuir a concentração de glucose 6-fosfato e aumentar a concentração de glucose mais PI. Escrever desse jeito é totalmente equivalente a escrever desse jeito. São duas propostas de transformação que traduzem a mesma ideia. Para a célula é impossível produzir glucose 6-fosfato usando a glucose e o fosfato inorgânico PI. Certo? Um pequeno parênteses. Agora, uma observação experimental. Quando a glucose entra na célula, qualquer das nossas células tem a capacidade de captar glucose e transformar a glucose em glucose 6-fosfato. Então essa é uma observação experimental. A glucose entra nas nossas células e vira glucose 6-fosfato. Então eu poderia escrever de uma maneira assim informal isso. Glucose entra na célula e vira glucose 6-fosfato. Essa transformação, essa proposta de transformação, que ela ainda é parcial, está incompleta, ela tem um ΔG negativo. Um ΔG negativo é uma proposta possível. Mas essa transformação de glucose em glucose 6-fosfato, ela não se dá através dessa proposta de transformação, porque essa aqui é impossível, é proibida em qualquer situação celular. E nunca a célula vai conseguir reagir glucose com fosfato inorgânico e produzir glucose 6-fosfato e água. Existe, no entanto, uma transformação espontânea, ou seja, possível, permitida, exergônica, que torna a célula capaz de transformar a glucose em glucose 6-fosfato. Mas o outro reagente dessa proposta de transformação exergônica possível não é o PI, é o ATP. A glucose reage espontaneamente com ATP, produzindo glucose 6-fosfato mais ADP. Certo? Então essa proposta de transformação, ela tem o ΔG negativo. Como é que a gente interpreta isso? A tendência é a concentração do que eu escrevi à esquerda diminuir e a concentração do que eu escrevi à direita aumentar. O fluxo de matéria, o fluxo de material é da esquerda para a direita. Realmente, na célula é possível glucose reagir com ATP, produzir glucose 6-fosfato e ADP. Essa é uma proposta de transformação exergônica e espontânea possível. Inclusive, só um detalhe, é uma proposta também irreversível do ponto de vista bioquímico. Em qualquer situação metabólica da célula, glucose reage com ATP, produzindo glucose 6-fosfato e ADP. Essa proposta de transformação é permitida em qualquer situação metabólica exergônica e espontânea. Certo? Então, como a célula produz glucose 6-fosfato a partir de glucose? É tentando reagir a glucose com fosfato inorgânico? Não. Essa reação glucose mais fosfato inorgânico é proibida em qualquer situação celular. A glucose vira glucose 6-fosfato, ou seja, a célula humana produz glucose 6-fosfato a partir de glucose, promovendo a reação entre glucose e ATP. Porque essa reação entre glucose e ATP, dando glucose 6-fosfato e ADP, essa sim é uma proposta espontânea exergônica. Então existe um jeito impossível, proibido, de produzir glucose 6-fosfato. Esse. Existe um jeito possível, permitido, de produzir glucose 6-fosfato. É esse o caminho possível, permitido, exergônico. Qual que a célula usa? É óbvio que é possível, porque na célula tudo que acontece é possível, é exergônico. Se acontece, é porque é exergônico.
Certo? Ok. Quando eu digo para vocês que a glucose reage com ATP produzindo glucose 6-fosfato ADP, isso é a primeira etapa de algumas vias metabólicas que vocês já devem ter estudado. Isso é uma maneira que o organismo tem de aprisionar a glucose que entra na própria célula. Certo? Agora presta atenção, meus amigos. Presta atenção numa coisa que é o cerne da ideia de acoplamento de reação. Digamos que você não soubesse o ΔG. A gente sabe que é negativo, mas a gente não tem ideia de quanto é. O ΔG é igual a um número negativo, mas eu não sei quantos. Joules por mol. Certo? Eu sei que é um número negativo, porque sempre é negativo, mas eu não sei quanto. Não tem ideia. Agora, eu sei que essa proposta de transformação, que é energônica, que é impossível, é proibida, ela tem um ΔG positivo e ela tem um ΔG igual a mais 23 kJ por mol. Como é que a gente interpreta isso? Para cada mol de glucose que reage com fosfato inorgânico e produz glucose 6-fosfato de água, a energia livre do sistema aumentaria em 23 mil joules. Isso é proibido, a energia livre nunca aumenta. Então esse aqui é o ΔG, eu conheço, digamos que eu conhecesse esse valor, mais 23 kJ por mol para essa reação proibida espontânea, energônica não espontânea. E digamos que eu soubesse também o ΔG de uma outra reação. Que reação? Vou escrever aqui do lado. ATP mais água, dando ADP mais PI. Eu sei que o ΔG dessa reação é negativo do valor de menos 50 kJ por mol. Então a situação é a seguinte. Eu tenho uma maneira espontânea de produzir glucose 6-fosfato a partir de glucose, que é essa proposta de transformação. Sei que o ΔG é negativo, mas eu não sei quanto. ΔG é igual a menos algum valor. No entanto, eu sei o ΔG de uma proposta de transformação energônica, irreversível. Glucose mais PI dando glucose 6-fosfato de água, o ΔG é mais 23 kJ por mol. E eu sei também que o ΔG da hidrólise do ATP é menos 50 kJ por mol. Essa proposta de transformação também é irreversível do ponto de vista bioquímico. O fluxo de material na célula é sempre a quebra do ATP, produzindo ADP e PI através da reação da água, ou melhor dizendo, esse é um fluxo de material sempre permitido, sempre exergônico, a hidrólise do ATP. Então eu sei o ΔG desse, sei o ΔG desse, mas eu não sei o ΔG dessa aqui. E, interessante, essa é a proposta de transformação que de fato é usada pela célula para produzir glucose 6-fosfato. Eu não sei o ΔG, mas eu sei o ΔG desse e desse. Como eu posso prever o ΔG dessa proposta de transformação? Eu posso prever de uma maneira matemática, de uma maneira relativamente simples, da seguinte maneira. Observe o seguinte, gente. Essa proposta de transformação e essa proposta de transformação juntas resultam numa proposta de transformação que é essa aqui. Observa, eu vou apagar esse ΔG. Vou colocar aqui em cima, tá bom? ΔG igual a menos 50 kJ por mol. E eu vou escrever essa proposta de transformação exatamente embaixo dessa aqui. Glucose mais PI, dando glucose 6-fosfato mais água. Escrevi uma proposta de transformação que tem o ΔG igual a menos 50 kJ por mol e outra proposta de transformação que tem um ΔG igual a mais 23 kJ por mol. Agora observe o seguinte. Se eu somo as duas propostas de transformação, somar essas duas propostas de transformação, talvez vocês conheçam como a lei de Hess. Você soma o que aparece nos reagentes, soma o que aparece nos produtos. Vamos fazer isso. Vai ficar ATP mais água mais glucose, mais PI, dando, vou ter que escrever aqui embaixo, ADP, mais PI, mais glucose 6-fosfato, mais água. O que estava desse lado, eu escrevi aqui, ADP e água, glucose e PI do lado esquerdo. Tudo ficou do lado esquerdo. O que estava do lado direito, ADP e PI, glucose 6-fosfato e água. E agora, o que aparecer do lado esquerdo e do lado direito, eu posso eliminar. É como se não participasse da proposta de transformação. Entrou como reagente, mas saiu como reagente. Entrou como reagente, mas saiu como reagente. E o que sobra? ATP mais glucose, dando ADP mais ADP mais glucose 6-fosfato. É o que sobrou. Vou escrever aqui de novo. Ops, nem precisa. Observa, ATP mais glucose, ADP mais glucose 6-fosfato. Esse resultado é o resultado da soma de duas propostas de transformação. Agora, qual é a vantagem desse procedimento? Se você sabe o ΔG das duas reações que você somou, o ΔG do resultado dessa soma de reações vai ser a soma dos ΔGs. Então, se essa proposta de transformação, ATP mais glucose, dando ADP mais glucose 6-fosfato, se ela é, e é,
o resultado da soma de glucose mais PI, dando glucose 6-fosfato mais água, e ATP mais água, dando ADP mais PI, o ΔG dela vai ser menos 50 mais 23, que é menos 27 kJ por mol. ΔG dessas propostas de transformação, menos 27 kJ por mol. Mas observe o seguinte, ATP mais glucose, ATP mais glucose, ADP mais glucose 6-fosfato, ADP mais glucose 6-fosfato. O ΔG, que eu não sabia quão negativo era, agora eu sei. Eu posso chegar aqui e colocar menos 27 kJ por mol. Então o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei a vantagem de se separar uma reação em duas parciais. Glucose mais PI dando glucose 6-fosfato mais água. Eu conheço o ΔG dessa aqui. Eu conheço o ΔG de ATP mais água dando ADP mais PI. Eu sei que somando essas duas, eu tenho uma soma que é igual à reação cujo ΔG eu desconheço. Se eu conheço o da primeira e o da segunda, soma as duas, é só somar os ΔGs e você vai ter o ΔG da proposta de transformação desconhecida. Então, meus amigos, eu mostrei para vocês um procedimento que a gente conhece como acoplamento de reação. A gente pode falar assim, olha, o acoplamento da hidrólise do ATP com a fosforilação da glucose, a partir de glucose mais PI, o acoplamento dessas duas reações produzem uma soma. Se você sabe qual o ΔG dessas duas reações que você somou, você vai saber também o ΔG do resultado da reação soma. O ΔG é a soma dos dois ΔGs. Menos 50 mais 23, menos 27. Então, de uma maneira teórica, apesar de eu não saber o ΔG dessa reação, eu sabia o dessa reação, sabia dessa reação, eu descobri o ΔG da proposta de transformação desconhecida. Então, através do acoplamento de reações, eu fui capaz de prever um ΔG que eu sabia que era negativo, mas não sabia o quanto era negativo. Então, a ideia de acoplamento de reação, ela se restringe ao fato de que você somando duas reações resulta numa terceira reação e qualquer delta dessa terceira reação vai ser a soma dos deltas das duas reações que você somou. Então isso aqui vale para ΔG, vale para ΔH, vale para ΔS, vale para ΔV, vale para qualquer delta. Qualquer variação de propriedade. Se você conhece os deltas das duas reações que serão acopladas, você conhecerá o delta do resultado do acoplamento. Então o acoplamento de reação é uma ideia que é eficiente, eficaz, útil, correta, se você imagina a intenção de prever deltas. Prever variações de uma maneira teórica. Ó, você está prevendo a variação. Certo? Agora, em todos os momentos que você estiver estudando isso aqui, mesmo quando você chegar aqui, depois de todo esse procedimento, você escrever ΔG igual a menos 27 kJ por mol, você tem que ter consciência que apesar de você ter chegado nesse valor de ΔG através de um procedimento teórico de acoplamento de reação, na célula existe uma proposta, que é essa aqui. Na célula, a glucose reage com o ATP, produzindo glucose 6-fosfato e ADP. Na célula, para produzir glucose 6-fosfato, a água não é um participante, o PI não é participante. Na célula, os reagentes envolvidos são glucose e ATP, e os produtos glucose 6-fosfato e ADP. Ok? Esse aqui é o caminho espontâneo. Quando a gente falar de produção de glucose 6-fosfato e de glucose, eu estou pensando numa reação só, que é essa. Quando eu falar de produção de glucose 6-fosfato na célula, eu estou pensando em um caminho espontâneo. Um caminho através do qual o fluxo de matéria ocorre. Uma reação, que é entre glucose e ATP, produzindo glucose 6-fosfato e ADP. Água e fosfato orgânico não tem nada a ver com isso. Eles têm a ver com uma previsão, com uma abordagem teórica, com o conceito de acoplamento de reação que a gente usa para prever o ΔG que nos interessa. Mas no mundo concreto da célula, a reação espontânea é essa. Falando com outras palavras. No mundo concreto da célula, não existe acoplamento de reação. E por que eu enfatizo isso? Porque, pessoal, um erro muito comum é a gente explicar a produção de glucose 6-fosfato na célula da seguinte maneira. Então, olha, vou fazer uma coisa arriscada. Eu vou mostrar aqui o jeito errado de raciocinar. Eu vou mostrar um jeito que deturpa o conceito de acoplamento de reação, que é útil, mas é teórico. E é útil no quadro. É útil como previsão. Aqui eu vou descrever para vocês um jeito muito, e é comum em livros de bioquímica, essa ideia viciada de trazer o acoplamento de reação para o mundo real, concreto. Não, não é. O mundo celular, eu diria. Olha aqui. Totalmente errado você falar o seguinte: a célula não consegue produzir glucose 6-fosfato a partir de glucose e IPI. Isso aqui tem ΔG positivo, é proibido, é endergônico, e sempre é endergônico, porque é irreversível. Olha o erro. No entanto, a célula consegue produzir glucose 6-fosfato porque a hidrólise do ATP libera energia livre suficiente, super negativa,
de maneira que a produção de glucose 6-fosfato passa a ser possível. Às vezes a gente encontra até, olha o erro, a gravidade do erro, às vezes a gente encontra até uma setinha, como se fosse um raio, tentando nos fazer pensar de um jeito errado, de um jeito impossível, que a hidrólise do ATP, de alguma maneira, sendo espontânea, liberaria energia livre para ser absorvida por uma reação endergônica. E por conta dessa absorção de energia livre, o que era endergônico passa a ser exergônico. Totalmente deturpado. Totalmente deturpado. Não existe nenhum modo concreto de uma reação espontânea liberar energia livre para que uma reação endergônica passe a ser exergônica. Não existe como uma reação espontânea liberar energia livre que vai ser absorvida por uma reação não espontânea e que por causa dessa absorção passaria a ser espontânea. Impossível, não existe. Não tem nenhum mecanismo concreto, real, que permita essa transferência de energia livre entre reações. Olha como essa ideia, esse jeito deturpado, esse uso inapropriado do acoplamento de reação nos leva. A gente poderia pensar que primeiro ocorre uma reação espontânea, a energia livre é liberada e viabiliza a ocorrência da segunda reação não espontânea. Totalmente errado. Não existe primeira reação e segunda reação. Na célula existe uma reação espontânea, que é ATP mais glucose. ATP e glucose, essas duas entidades, ATP e glucose reagem. Essa ideia de uma reação ocorrendo e liberando energia para uma segunda reação não espontânea acontecer, ela é a deturpação do acoplamento de reação, onde você soma os ΔGs, porque dessa maneira você consegue prever, através de um procedimento matemático, exclusivamente matemático, você consegue prever o ΔG de uma outra reação com ΔG desconhecido. Quando você traz esse conceito aplicável ao quadro para o mundo real, pronto, a gente tem uma grande confusão. Essa ideia de que dá para usar a energia livre liberada por uma reação espontânea numa outra reação não espontânea endergônica. Não é possível. Toda energia livre liberada é energia livre perdida. Toda energia livre liberada é energia livre perdida. Na célula, para a produção de glucose 6-fosfato, não pense nessa reação porque ela é irrelevante. Não pense nessa reação porque ela é irrelevante. Na célula, para produzir glucose 6-fosfato, a gente tem uma reação. Glucose mais ATP. Glucose mais ATP, dando glucose 6-fosfato mais ATP. É dessa reação que a gente fala. Essa reação é espontânea, ela é exergônica. E para explicá-la, você não precisa pensar, você não deve pensar em duas reações separadas. Ok? Então, o que eu fiz hoje? Eu tentei diminuir a importância do conceito de acoplamento de reação. Faço isso sem drama de consciência. Porque é importante que nós, biólogos, os bioquímicos, nós apliquemos o conceito extremamente útil de acoplamento de reação na situação onde ele realmente deve ser aplicado. Eu acho que ele fica até mais feliz por conta disso, né? Ele vai ser usado apropriadamente agora. A gente vai continuar conversando sobre essa ideia de acoplamento de reação, porque é tão divulgado isso, é tão difundido, que a gente precisa explorar algumas outras situações. Algumas situações onde você, de fato, fica tentado a usar essa ideia de acoplamento, de transferência de energia livre entre reações, quando isso é absolutamente, totalmente, completamente impossível. Isso a gente vai discutir nos próximos vídeos.